Elô, mas a gente tem boas novidades para te receber também, né? Justiça sendo feita, finalmente, esperamos tanto, por isso esperamos nós, né, que defendemos o jornalismo livre, né, e a democracia. Julian Assange, fundador do Wikileaks, deixou a prisão ontem após entrar em acordo com a Justiça dos Estados Unidos e se declara culpado pelas acusações de espionagem e vazamento de arquivos do governo norte-americano. A decisão é parte de um acordo negociado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em troca, ele deixou o presídio de segurança máxima no Reino Unido. A gente tem imagens, essas imagens mostram, então, o momento em que ele deixou o presídio. Mas, Elô, antes da gente falar um pouco mais sobre ele e o que significa essa liberação, eu queria, até para a gente poder relembrar para a nossa audiência, a gente tem imagens de um vídeo que foi vazado e que mostra o porquê que ele se tornou o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Eu vou pedir para passar essas imagens e para você explicar para a gente, para que a nossa audiência tenha a noção de todo o contexto em que aconteceu isso com ele. Eu vou pedir para rodar o vídeo e a Elô vai explicar para a gente. Podemos te ouvir, Elô. Então, isso é um vídeo de um helicóptero Apache do Exército dos Estados Unidos que matou 11 pessoas no Iraque, entre elas 2 jornalistas da agência de notícias Reuters. E essa imagem, eu me lembro como se fosse ontem, quando essa imagem surgiu, eu trabalhava lá em Nova York, e essa imagem surgiu, foi divulgada e todo mundo sabia que existiam abusos incríveis acontecendo nas guerras do Iraque e do Afeganistão, mas essa foi uma prova cabal da maneira como os Estados Unidos mataram civis indiscriminadamente e não queriam responder por isso, porque guardaram esse vídeo, queriam manter segredo sobre esse vídeo. Então, quando o Wikileaks trouxe à tona não só esse vídeo, mas um conjunto de trocas de conversas entre embaixada e Departamento de Estado, uma porção de comunicações e documentos referentes a essas guerras, desmoronou toda a possibilidade dos Estados Unidos defenderem esses conflitos como justificáveis. Então, foi assim um momento crucial do desmoronamento de toda a possibilidade de defender esses conflitos. E aí ele se tornou inimigo número 1 do Pentágono e de todos os políticos americanos que defendem essas guerras hegemônicas imperialistas, como foi o caso da Hillary Clinton, que foi candidata a presidente e não foi eleita, mas ela tinha sido secretária de Estado do governo Obama, né? Então ela se tornou, para ela, Julian Assange era o inimigo número 1 da vida dela e do Estado americano, né? E além disso, né, ele depois também revelou uma série de e-mails do Partido Democrata, mostrando como o partido manipulou tudo que pôde para impedir que Bernie Sanders fosse o candidato a presidente e consagrasse Hillary Clinton como candidata a presidente. Ou seja, ela odiava o Assange até não poder mais. E o Assange disse numa entrevista claramente que ele torcia para que ela não fosse eleita porque ele sabia que ela era o que se chama nos Estados Unidos de um hawk. Um hawk é aquele político belicista que acredita na guerra como maneira de impor a vontade dos Estados Unidos no mundo. Então não era à toa que ele era para lá de perseguido, mas o que ele fez foi trazer à tona para o mundo ver com clareza qual é o poder que os Estados Unidos exercem no mundo. Isso era inaceitável para o poder nos Estados Unidos. Então ontem, gente, eu tenho que contar, deixar de lado qualquer pretensão de isenção e dizer para vocês que eu quase chorei quando recebi a notícia ontem, porque não é só pela humanidade de tirar esse cara, depois de 1.900 dias numa solitária, ele estava isolado, passava 23 horas por dia sozinho, né? Depois de passar 7 anos escondido lá na Embaixada do Equador em Londres. Então não é só pela humanidade do gesto, a necessidade premente de que isso acontecesse, mas é pela defesa do que todos nós estamos fazendo aqui, que é a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, para a gente poder trazer à tona os segredos que ameaçam os grandes poderes. A gente tem que poder fazer isso para a democracia existir em qualquer lugar do mundo.
Exato, e veja, a Hillary Clinton, por exemplo, chegou a dizer efetivamente, a gente não pode simplesmente assassinar o Julian Assange. O termo que ela usou em inglês foi "Can we just drone this guy?" A gente não pode simplesmente usar um drone para assassinar esse cara. E por que a fala da Elo é absolutamente fundamental aqui? Desde a Revolução Americana, basicamente no século XVIII, os Estados Unidos se vendem através do Destino Manifesto, que seria a pretensa suposição de que os Estados Unidos são ali o bastião do mundo livre, que deve levar à democracia, que é o país da racionalidade, enfim, se vendem como o bom moço do mundo e utilizam esse bom mocismo para exercer papel de polícia no mundo. Quando o Julian Assange apresenta esse vídeo que a gente viu aí, esse vídeo chama Assassinato Colateral. No Assassinato Colateral, que foi esse vídeo que Elo comentou aqui pra gente, o Apache, não só ele estraçalha civis, mas o áudio, se vocês ouvissem em inglês, os soldados estão meio que debochando, meio que dizendo, problema é deles, que trazem civis para uma zona de guerra, etc. Isso, depois de mais de 200 anos de uma imagem estadunidense, demonstra não só o caráter bélico, mas absolutamente dantesco, absolutamente cretino dos Estados Unidos agindo em Bagdá. Eu conversei aqui, Elo, com o John Shipton, acho que você também, no Brasil, no ano passado, né? Eu conversei com o John Shipton aqui em São Paulo, e o John Shipton me disse o seguinte: César, isso incomodou tanto os Estados Unidos, porque o trabalho do Assange demonstrou que não era um caso isolado. Não é algo que, olha, a gente reconhece que de fato foi uma ação totalmente trágica e desumana e tal, mas é um caso isolado. Isso não era um caso isolado. O John Shipton me disse que havia... John Shipton, pai do Assange, né? É bom que diga para as pessoas saberem. Isso, perdão, muito bem colocado. O pai do Julian Assange, em entrevista presencial aqui em São Paulo, me disse que era um método, por exemplo, na fronteira do Afeganistão e do Iraque e de outros países, os Estados Unidos atacavam funerais e casamentos, Elo, como método de desestabilizar aquelas comunidades, porque durante o casamento você tinha toda uma comunidade reunida para aquelas vidas novas que começam ali, e durante os funerais é a chance que você tem de honrar os seus mortos. Então, atacar esses dois momentos é uma maneira muito fácil de desestruturar essas comunidades, e que os telegramas revelados pelo Julian Assange demonstram inequivocamente que isso era um método dos Estados Unidos, caracterizam práticas de terrorismo, a meu ver pelo menos, e vai contra absolutamente tudo o que os Estados Unidos se vendiam em termos de imagem, líderes do mundo livre e tal. E aí, portanto, isso é intolerável e eles passam a perseguir o Julian Assange por conta do seu trabalho, né, Elo? O que eles não aguentaram foi ele descortinar a hipocrisia do império, né? E isso, então, era intolerável. Agora, um ponto interessante que ontem eu estava conversando com meus amigos em Nova York, né? Mandando recados, e aí eu estava falando para eles, olha, foi isso que os Estados Unidos fizeram. Agora, uma outra coisa a gente tem que destacar também. Esse acordo do Departamento de Justiça com o Assange não aconteceria num governo Trump, de forma alguma, tá? Então isso também tem que ser dito. Hillary Clinton, que se sentiu tão perseguida por Assange e tal, foi no governo Obama que a Chelsea Manning, que deu os documentos todos para o Assange, inclusive esse vídeo, que teve a pena dela comutada. Ela passou 5 anos presa, foi condenada a 35 anos de cadeia. Sim. E o Obama, no finalzinho do mandato dele, quando já não tinha que concorrer à reeleição nem nada, não tinha risco político, deu a ela, sabia que era um absurdo ela estar condenada esse tempo todo. Então deu a ela o direito de reduzir a sentença e encerrou o tempo dela de cadeia. E o Biden, eu acho importante a gente dizer que ele tomou essa atitude, mas não foi só
por iniciativa do Departamento de Justiça. Foi uma pressão enorme do mundo inteiro, especialmente do governo da Austrália, que exigia que ele pudesse voltar para o país dele. O presidente Lula foi muito firme ao visitar Londres e falar também desse caso. Organizações internacionais, os principais jornais dos Estados Unidos, inclusive, que usaram o material que ele divulgou para fazer matéria, o New York Times, também o Der Spiegel da Alemanha, outros jornais, fizeram muita campanha para que ele chegasse a essa solução que se chegou agora. Ele foi acusado por 16 ou 18 crimes dentro da lei de espionagem dos Estados Unidos e acabou um acordo em que ele assumiu um crime que ele não cometeu, mas enfim, em troca da liberdade. Então acho que a gente também tem que colocar o contexto de ser um governo democrata, por pior que seja, e da pressão internacional que foi feita para que ele fosse solto. E nesta semana, né, Elô, também vamos lembrar o porquê também, né? Não acredito que tenha sido uma mera coincidência, porque o primeiro debate americano para as eleições começam na quinta-feira. Então o Biden também já chega nesse debate com a notícia da libertação do Assange, né? Eu não sei como isso vai ser tratado no debate, porque é um ponto bastante polêmico, contencioso. E eu acho que foi tudo feito de uma maneira muito discreta, né? A gente foi pego de surpresa, ninguém sabia que o Assange poderia ser solto. Foi algo que veio assim como se tivesse vindo do nada, e existiu uma negociação rolando já há bastante tempo, como eles chamam a diplomacia silenciosa, estava em ação para que isso acontecesse. Agora, o debate vai ser muito interessante e muito importante, né, Vivian? Porque a gente sabe que existe uma fatia do eleitorado americano que está realmente indecisa, e são eles que vão determinar o resultado das eleições. E nesses debates, esse tipo de eleitor acompanha para entender e decidir o que fazer. Então vai ser um debate muito importante e que eu arrisco dizer que nós veremos dois assuntos sendo martelados. O Trump vai tentar martelar o assunto da imigração para culpar os imigrantes pela falta de empregos, que na verdade essa situação está até melhorando, mas ele vai pintar um cenário bem horrível do país e dizer que é culpa dos imigrantes. E o Biden vai martelar na questão do direito ao aborto. Por quê? Há 2 anos a Suprema Corte revogou a garantia do direito ao aborto e mandou para os estados essa decisão. Então, cada estado do país decide o que fazer. E, na época, o Trump comemorou a decisão. Ele colocou 3 juízes superconservadores na Suprema Corte que garantiram esse resultado, né? E o Biden já sabe que mexeu com mulher, perde voto. É algo que a gente está começando a ver aqui no Brasil também. Melhor não mexer com a mulherada, entendeu? Verdade. Então o Biden vai cair nesse assunto aí de cabeça, porque ele sabe que a maioria da população é a favor da garantia do direito ao aborto. E ele vai mostrar que se você elege um presidente como Trump, você está arriscando colocar ainda mais gente no Supremo que vai reverter esse tipo de direito. Então, a gente vai ter esse debate aí muito focado nesses 2 assuntos, sabe? E a gente vai acompanhar, obviamente, principalmente as manifestações das mulheres, que é como em Paris também, e então todas, aqui no Brasil também, né, todo mundo lutando contra esse retrocesso dessa pauta que é tão importante para a gente, que é a legalização dos nossos direitos sobre o nosso corpo.